resumo completo do conteúdo, certo? Boa noite, Felipe. Então, o que eu queria... Beleza? Então, o que eu queria ver com vocês é passar rapidamente por essas questões, só para ver qual o nível de vocês em termos do entendimento do conteúdo. Então, por exemplo, essa primeira questão. Fala, Gabriel. Boa noite. Boa noite, professor. Antes de eu explicar as questões, o material da aula passada que deu problema, o senhor vai disponibilizar ainda as anotações que o senhor fez? Gabriel, a coisa complicou aquele dia que eu tive que reiniciar o computador. Mas, assim, a aula do matutino foi basicamente a mesma coisa. Acho que até um pouquinho a mais para ter um tempo maior. Eu vou disponibilizar ela para vocês. Tá? Se tiver alguma coisa de dúvida nela, aí vocês podem entrar em contato que eu pego, conforme for, regravo e envio. Beleza? Então, vamos lá. Nessa questão aqui, algum desses itens, algum de vocês tem alguma dúvida que gostaria de discutir? Eu não consegui fazer nenhuma questão dessa, professor, falando a verdade para o senhor. Pois é, e vamos ver se fosse no embalo, então. Professor, sendo bem sincero com o senhor, a questão número 1, ela me deixou, assim, muito confuso, porque a questão 2, eu consigo, assim, male por derivada, consigo tirar. Agora, essa questão 1, que tem muitos passos, eu fico com tanta confusão que eu acabo me perdendo onde que eu começo. Mas a intenção, a quantidade de passos são passos que são independentes, tá? Então, cada item é independente do outro. Vamos ver aqui. Por exemplo, o item 1. Explica as duas correções previstas pela equação de Van der Waals, bem como as justificativas para as mesmas. Dentro do modelo do gás ideal, quais eram as limitações que a equação de Clapeyron ela apresentava? Pode falar, se errar não tem problema não. Faz parte desse contato nosso aqui. Vou fazer uma pequena correção aí, que o V do Van der Waals é minúsculo, tá? Vai lá, Gabriel, fala aí. Eu não sei. Desculpa. Sabe. Vocês estão com vergonha. Será que a questão era em relação a pressões muito pequenas? Que ele não conseguia explicar tão bem as pressões, como que é? Ao comportamento para pressões muito pequenas, mas ele conseguia explicar bem para pressões maiores, mais altas? Vamos lá, vamos clarear. Deixa eu só trazer para cá. Boa noite, Débora. Então, olha só, eu vou escrever a equação de Clapeyron aqui e vocês vão ter que comparar. Deixa eu só escolher aqui uma cor, uma caneta aqui. Vamos pegar a cor vermelha, em homenagem ao Vila Nova. Então, veja só, a equação de Clapeyron tá escrita de alguma forma que eu vou colocar assim, ó, PV, ou P, dividido por R, V. Essa daí vocês... falta um N aqui ainda. Eu vou colocar o volume molar, tá? Só reescrevendo ela aqui na forma que vocês já estão acostumados, então a gente sabe que PV molar é igual a NRT. Então eu isolei a pressão e escrevi dessa forma. Mas agora, para você transformar essa equação de Clapeyron na equação de Van der Waals, quais foram as duas constantes que vocês precisaram incluir nela? O A e o B. O A e o B. Então, eu coloquei ali, ó, explica as duas correções. Então, cada uma delas está relacionada com uma dessas constantes.
Então, vamos lá, o parâmetro B. O parâmetro B é correção para qual propriedade? O tamanho das moléculas? Como consequência, é o volume, né? Então, se eu pegar e subtrair aqui pelo parâmetro B, eu já tenho a correção do volume. Mas eu vou começar um pouco antes essa conversa com vocês. Já que nós escrevemos a equação de Van der Waals, como é que eram as isotermas de um gás de Van der Waals? Tá? Então, isoterma, eu tenho um diagrama aqui, P vezes V. Tá? As isotermas de um gás de Van der Waals, elas têm esse comportamento aqui mais ou menos. Certo? Quando a pressão tende a infinito, o volume molecular tende a quanto? O volume do gás. A pressão foi para infinito, o volume tende a zero. Que foi uma das justificativas que o Daniel deu lá para vocês, que o limite, tá? Se eu substituir aqui, que o volume molar possa ser escrito como sendo... aqui não tem o N não, tá? Já que eu escrevi como molar. É RT dividido pela pressão. Quando a pressão tender a um valor muito alto, o volume molar ele tende a quanto? Tende a zero. E isso faz sentido do ponto de vista físico-químico? Claro que não, porque você tem gás contido no recipiente. Se você tem gás contido no recipiente e você aumenta a pressão bastante, é como se eu tivesse aqui um recipiente, tá? Com o êmbolo, numa situação inicial aqui, mas eu tenho aqui as moléculas que constituem o gás, mas se eu aumentar a pressão para um valor muito alto, eu não devo conseguir fazer com que esse êmbolo encoste até aqui na base do recipiente. Ele deve ter ainda aqui um volume remanescente, que é o volume das partículas que compõem o gás. Então, a primeira falha da equação de Clapeyron é essa daqui relacionada ao volume quando você tem pressões muito altas. Aí eu não vou entrar na dedução agora, a menos que alguém tenha alguma dúvida, pode discutir isso. O Daniel mostrou a expressão do covolume, tá? Eu nem lembro qual que é o resultado final, mas ele está relacionado ao número de Avogadro vezes o número de moléculas que compõem o gás, vezes o volume de cada molécula que compõe o gás, tá? Então essa daqui é a primeira correção. O que essa primeira correção faz? Aí eu já vou para a letra B, ó. Não. Na verdade, a letra B, você já responde qual é a aplicação para os parâmetros A e B. O parâmetro A a gente vai discutir ainda. E o parâmetro B? Ele é relacionado ao volume, que é o volume que as partículas do gás ocupam. Certo? Perfeito. E com essa minha explicação aqui, eu já expliquei como que cada um dos parâmetros altera as isotermas do gás ideal. Não expliquei ainda não, vou explicar. Ó. Quando eu faço essa correção aqui, tá? Como é que você pode reescrever o volume molar? O volume molar pode ser escrito como sendo RT dividido pela pressão mais o parâmetro B. Só peguei aqui e isolei o B. Agora, se eu calcular esse limite do volume molar para o gás de Van der Waals, em que a pressão tende a infinito, esse resultado aqui vai tender a quanto? Se a pressão tende a infinito, esse número... Eu estou com a mania de ficar apontando com a caneta e esqueço que vocês não estão vendo o que eu estou projetando. Deixa eu só ver. Aqui, ó. Quando a pressão tende a infinito, esse número todinho aqui vai tender a quanto?
a zero. Então, como consequência, o volume vai tender a quem? Ao parâmetro B, que é o covolume. Ou seja, esse resultado aqui agora vai tender ao parâmetro B. Não é relacionado ao parâmetro, ele é diferente de zero, tal como era previsto na equação dos gases ideais. Mas o que isso faz com a isoterma? Ele simplesmente desloca. Veja que o volume igual a zero, matematicamente falando, é uma assíntota para esse gráfico aqui. Mas agora, para o parâmetro B, o que aconteceria? Nós teríamos um gráfico que seria mais ou menos assim, ó. Vai ser parecido com esse, só que aqui nós vamos traçar uma outra linha aqui, que vai ser esse parâmetro B. Aqui é o eixo do volume, aqui o eixo da pressão. E a isoterma ela vai ter um comportamento que vai ser parecido com a outra. Só que, quando a pressão tender a um valor muito grande, o volume vai se aproximar de B. Então, ele desloca, ele altera as isotermas, deslocando a assíntota no qual a pressão tende ao infinito. Aí vocês poderiam falar, poxa, Eibe, mas num caso desse eu tenho que escrever tudo isso, já que você pediu uma questão dissertativa, ou você pode usar esquema? Pode fazer das duas formas, tá? Desde que você consiga se expressar e consiga me explicar, isso é o que importa. Certo? Perfeito. Então, qual foi uma outra correção que foi feita para o Van der Waals? Parâmetro A agora. É o parâmetro A. E o parâmetro A está relacionado a quem? Forças intermoleculares. As forças intermoleculares. Então, as forças intermoleculares significa que cada molécula que eu tenho aqui dentro do recipiente, na verdade, vai sentir a atração das outras moléculas. O que faz com que a pressão na parede do recipiente vai ser menor do que aquela que seria feita se fosse um gás ideal. Então, é um decréscimo de pressão, que aí o Daniel mostrou para vocês, que isso aqui vai ser um A dividido pelo volume molar ao quadrado. Esse A, ele é proporcional ao ΔH de vaporização do gás. Tá? Então, ele está intimamente ligado com o calor de vaporização do gás. Certo? Eu ia falar alguma coisa aqui, esqueci. Ah, tá. Qual que... Deixa eu ver se tem essa questão para poder analisar aqui. Em que condições que um gás real pode ser considerado como um gás ideal? Quem saberia me falar? Baixas pressões? E o que mais? Temperatura também baixa, eu acho. Não. Pressão, sim. Você vai ter que decorar isso? Não. Vou explicar uma forma aqui de você não ter que decorar. Porque essa daí é uma resposta que a gente traz desde o ensino médio. E você já caiu no vestibular 1 milhão de vezes. Um gás real se comporta como um gás ideal em altas temperaturas e baixas pressões. Como que você vai perceber isso? Na aula de gases reais, foi definida uma função chamada de fator de compressibilidade, que é o volume que o gás tem dividido pelo volume que ele teria se ele fosse um gás ideal, né? Então, se nós fizermos aqui um gráfico de Z em função da pressão, aqui nós temos uma linha que vale a unidade, tá? Que é quando o gás se comporta como ideal. E para alguns gases, deixa eu mudar aqui de cor,
eles têm o seguinte comportamento, ó. Em baixas pressões, eles se comportam quase como ideais, por exemplo, como o H2. O N2, deixa eu mudar a cor aqui, ele também se comporta como um gás ideal, bem aqui pertinho, mas aumentou a temperatura, ele pega e passa por aqui. Ou seja, por esse gráfico aqui, para qual regime de pressão que o gás se comporta como ideal? Para baixas pressões. Qualquer gás a baixas pressões vai se comportar como ideal. Mas é só isso? Não. Esse gráfico aqui do Z, o fator de compressibilidade, ele é uma função que depende da temperatura e da pressão. Sempre que a pressão for pequena, ele vai se aproximar muito de um gás ideal. Agora, para não esquecer, eu gosto de desenhar a isoterma de um gás real. Deixa eu desenhar aqui. Aí vou fazer ela maiorzinha assim, ó. Então, uma isoterma de um gás real, tá? Que você tem pressão e volume. Eu vou considerar o seguinte, ó. Eu vou partir de um volume que eu vou chamar de V1. E uma pressão aqui que eu vou chamar de P1. E vou fazer com que o gás ele seja comprimido até um volume V2. Então ele vai sair daqui, ó, e vai ser comprimido isotermicamente até chegar nesse volume aqui V2. Isso é uma temperatura T1. Acontece que para um gás ideal, chega um momento aqui que você está comprimindo o gás e se você conseguir olhar dentro do êmbolo, se você comprimir um pouco mais, vai surgir aqui as primeiras gotas d'água. Ou seja, essa região aqui é uma região de líquido. Daqui para cá, você vai ter uma região que é líquido mais gás. E quando você continuar comprimindo mais, vai chegar aqui um volume V3, no qual você agora só tem líquido. Quer dizer que se você comprimir um pouco mais, ele vai aumentar a pressão muito abruptamente. Então aqui nós temos líquido. Mas se eu fizer para uma outra isoterma, para outra temperatura, esse comportamento gráfico ele vai parecer bastante com esse que nós já desenhamos. A única diferença é que essa região de líquido mais gás, ela vai ficar mais estreita. Então, imagine que eu aumente a temperatura, eu vou comprimir o gás, chegou num ponto equivalente aqui, essa região aqui vai ficar um pouco mais estreita, que é a região de líquido e gás, e se eu comprimir um pouco mais, eu aumento a pressão. Então, vai acontecer de eu passar por um único ponto aqui, porque, afinal de contas, essa região, como eu falei para vocês, ela vai ficando mais estreitinha. Então, essa região que você tem líquido mais gás, ela vai ficar bem estreitinha, de forma que você vai passar por um único ponto aqui, que é o chamado ponto crítico. A partir do ponto crítico, o comportamento das isotermas já vai ficar parecido com o comportamento das isotermas dos gases reais, tá? Ou seja, agora elas passam a ter o comportamento das isotermas, das equiláteras, igual é o comportamento dos gases ideais.
E nessa seta que eu vou traçar aqui, ó, a temperatura está aumentando em qual sentido? Se aproximando da origem aqui ou se afastando da origem? Tá se Se afastando. Então, à medida que a temperatura aumenta, é que o comportamento dos gases, do gás real, começou a ficar parecido com o comportamento de um gás ideal. Tá? Então, em resposta, na questão, você teria que desenhar isso tudo que eu falei? Não. Mas isso é uma coisa, colega lá na forma real se comporta como gás ideal em quais condições? Aí você vai fechar os olhos, vai lembrar do professor aí e vai falar, não, o gás real se comporta como gás ideal em baixas pressões e em altas temperaturas. Beleza? Eu só não quero que vocês fiquem com conceitos decorados. Eu quero que vocês entendam a lógica da coisa. Professor, Diga. então o ponto crítico é quando some o patamar. Isso. Tá bom. Já que nós falamos disso, vamos falar de algo a mais, tá? Olha só, matematicamente, isso aqui é um ponto de inflexão, tá? Então, em cálculo, vocês estudaram pontos de máximo, pontos de mínimo e pontos de inflexão. Todos esses pontos de mínimo, pontos de máximo e ponto de inflexão, a derivada primeira, ela é nula. Tá? Então, se eu tenho aqui uma função quadrática, por exemplo, um ponto de máximo, a derivada aqui é nula. Se eu tenho aqui um ponto de mínimo, a derivada é nula. Se eu tenho uma função que passa por um ponto de inflexão, a derivada primeira é nula. Então, vou até colocar aqui, ó, tá meio bagunçado, mas é uma conversa informal. Então, todas elas, a derivada primeira é nula. E nesse caso aqui de máximo, a derivada segunda, ela é positiva ou negativa? É a curvatura positiva, tá pra cima, não tá? Mas a curvatura tá para baixo. Não tá. Olha, a segunda que não tá pra cima não, professor, aqui embaixo. Deixa eu ver aqui, ponto mínimo, sequência positiva. Você não perguntou não entendi, desculpa. Você não perguntou foi da segunda, não? Derivada segunda, sim. Isso aqui é um ponto de máximo, concorda comigo? Um ponto de máximo é aquele que tem a derivada primeira igual a zero. Travou aqui de novo, estranho. Ai. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo sim, professor. E estão vendo a tela também, né? Sim, só que eu acho que travou. Nossa, eu acho que tem hora que eu aperto a caneta e ele trava a tela. Tem como o senhor já ir salvando, professor? Vai que dá algum problema igual da última vez. Tem como o senhor salvando já o arquivo? Porque vai que dá algum problema igual da última vez. Pois é, só que no notebook eu não vejo a tela igual eu tô vendo, porque eu tô com 2 monitores. Você tá com 2. Então eu consigo ver vocês e o que eu estou projetando, mas na tela do notebook não. Deixa eu tirar aqui o cabo para ver se ele volta. Estão me ouvindo ainda? Ouvindo sim. Ouvindo sim.
E agora nem do outro computador eu consigo ver a tela. Ai, meu Deus. Continua me ouvindo? Ouvindo sim. Sim, professor. Só tem como só colocar a resolução das questões gravadas? Né? A derivada primeira de uma função, ela é nula, e a derivada segunda, ela é negativa, porque a derivada segunda está relacionada à curvatura. Para um ponto de mínimo, a derivada primeira, ela também é igual a zero, mas a derivada segunda travou de novo. Acho que é a minha mesa que tá com problema. E ela pega e trava o monitor. Deixa eu tirar ela, usar com Bluetooth para ver se... Tem que desligar de novo, gente. Só um minutinho. Zero. E a derivada segunda, nesse caso, ela é positiva. E para um ponto de inflexão, seja ele decrescente ou seja ele crescente, a derivada primeira é igual a zero e a derivada segunda também é zero. Esse é um ponto importante para a gente notar, porque nessa região aqui que nós temos, então, um volume crítico associado, e aqui, então, nós temos também uma pressão crítica, e associada ainda temos uma temperatura crítica, então, nesse ponto, nós temos que a derivada da função, derivada da pressão com relação ao volume molar, isso aqui vai ser igual a zero, mas não somente isso, mas a derivada segunda da pressão com relação ao volume, isso aqui também vai ser igual a zero. Tá? Então, suponha que eu dê para vocês uma função de estado e peça para vocês determinar quem são os pontos críticos dessa equação de estado. Se a equação for cúbica no volume, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, tem exercício para isso, você tem uma técnica específica para fazer. Agora, se não for cúbica no volume, você tem que pegar a equação de estado, derivar com relação ao volume, igualar a zero, pegar a pressão, derivar duas vezes, também igualar a zero, e resolver uma equação, um sistema de 3 equações e 3 variáveis. Alguém vai me falar, uai, mas eu estou vendo aí 2 equações. Aí você tem ainda a equação de estado. Ela também é uma equação que vai ser resolvida conjuntamente. Tá? Professor, mas esses é para saber se tem pontos críticos ou é para descobrir os pontos críticos já? Por definição, nos pontos críticos, essa derivada vai ser igual a zero. E a derivada segunda igual a zero. Agora, se eu pedir para vocês, ó, no caso da equação de Van der Waals, que é uma equação de estado, você tem que derivar essa equação, a pressão com relação ao volume, igual a zero, deriva ela de novo, igual a zero, e aí você vai resolver um sistema de equações. Tá bom. Tá? Então, por exemplo, nessa equação aqui que eu falei, deixa eu ver aqui, acho que eu não perguntei, não. O que é ponto crítico, acho que não coloquei aqui, não.
Mas tudo bem. Então, só para a gente poder fazer alguma questão a mais, depois vocês pensem nessas questões aqui, tá? Todas elas, podem enviar dúvidas e a gente vai ter tempo para poder tirar essas dúvidas, tá? Deixa eu pegar aqui uma outra questão que eu mandei para vocês. Deixa eu ver, cadê ela? A prova antiga. Então, essa segunda questão, ela é bem tranquila. E ela é importante, vocês vão ver o porquê, tá? Deixa eu colocar ela aqui. Na minha idade, as letras vão ficando pequenas aqui no computador, não estou nem vendo. A segunda questão. Bom, vocês falaram que já conseguiram resolver algumas, isso é ótimo. Então a gente já consegue ir um pouco mais à frente. Vou colocar aqui, vou até criar uma página nova. Essa aqui é a segunda questão da prova. Então é uma questão que envolve 5 itens, tá? Os 3 primeiros são, vamos dizer assim, presente do coração do professor. Então, eu quero saber quem é que poderia me dar uma ideia de como resolver a primeira. Veja que eu quero calcular aqui, então, para a letra A, eu quero calcular a derivada do volume com relação à pressão, mantendo a temperatura e o número de mols constante, tá? E isso eu quero para a equação de um gás ideal. Se é a equação de um gás ideal, nós estamos falando da equação de Clapeyron. Então, é PV igual nRT. Para esse item, então, como eu quero a derivada do volume com relação à pressão, eu vou isolar aqui o volume. Então, vai ser o número de mols vezes a constante, vezes a temperatura, dividido pela pressão. Só para facilitar aquela derivada, isso aqui, na verdade, eu posso pegar a pressão e levar ela lá para cima com a potência negativa, tá? Então, a derivada do volume com relação à pressão. O número de mols é constante, porque, afinal de contas, estamos considerando ele constante aqui na derivada. O R é constante e a temperatura também é constante. Tá? Então, quando eu faço derivada parcial, esses dois termos que estão aqui, eles ficam constantes. E agora eu derivo com relação à pressão. Para derivar com relação à pressão, usa aquela regrinha mais básica de derivada, que é essa potência cai multiplicando e diminui 1 na potência. Ou seja, vai surgir aqui um sinal de menos, o N, o R e o T continuam quietos, e diminui 1 na potência, então vai ficar P a menos 2. Mas eu volto para a forma original, e ele pega e desce aqui para a potência, então é P ao quadrado. Tá? Se vocês notarem, todos os outros resultados vão ser parecidos. É só você isolar o N nessa equação e derivar com relação ao T. Aqui vocês isolam a pressão e derivam com relação a V. Tá? A letra D, eu vou deixar para vocês pensarem como é que é o comportamento gráfico disso aqui. Por exemplo, a isotérmica de um gás ideal P versus V, nós já fizemos na questão 1. Agora eu quero essas outras aqui. Eu vou fazer a letra E. A letra E são 2 partes. A primeira delas, ele só quer que eu escreva uma expressão para dV
considerando que o volume é a função de T e P. Tá? Então, ele quer que eu escreva quem é a diferencial do volume. Se eu considerar que o volume é uma função da temperatura e da pressão. Isso aqui é só um problema matemático. Eles vão falar, poxa, mas a gente está vendo é fisicoquímica, aí você quer atacar um problema matemático? Sim, é porque no capítulo 7, vocês vão precisar muito disso. Então, eu já quero que vocês se acostumem desde já, tá? Então, por exemplo, eu gosto que vocês façam o seguinte, ó, é sempre bom fazer um diagrama. Então, eu vejo que o volume, ele depende de T e depende da pressão. Então, do cálculo de duas variáveis de vocês, a diferencial do volume vai ser a derivada do volume com relação à temperatura, mantida a pressão constante, vezes uma diferencial de temperatura, mais a derivada do volume com relação à pressão, mantido o volume constante vezes dp. Pronto, a resposta é essa daqui. E qual a motivação para eu já querer que vocês comecem a se acostumar com isso? No capítulo 7, vocês vão ver que a entalpia, ela é função da temperatura e da pressão. E lá no capítulo 7, nós vamos fazer justamente isso que nós fizemos. Ó, já teria acabado a questão, tá? A primeira parte. Aqui eu só estou dando a motivação para vocês. Então, DH seria, seguindo essa mesma lógica aqui, ó, então que a entalpia depende da temperatura e a entalpia depende da pressão. Então, vai ser a derivada da entalpia com relação à temperatura, mantida a pressão constante, dt, mais a derivada da entalpia com relação à pressão, a temperatura constante, vezes dp. Só para não ficar assim tão batido. No capítulo 7, vocês vão ver, então isso aí são cenas de próximos capítulos, vocês vão ver que essa variação da entalpia com relação à temperatura em um processo isobárico, isso aqui é a capacidade calorífica. E no capítulo 7 ainda, vocês vão ver que essa derivada, ela vai ser nula sempre que o gás for ideal. Se o gás for ideal, essa derivada é nula. Se não for ideal, ela não é nula. Então, isso me diferencia o que vocês viram do ensino médio. Porque no ensino médio, vocês estudaram somente gás ideal. Então, se o gás ideal, isso aqui é zero, se você integrar essa equação dos dois lados, você iria encontrar que ΔH seria igual a Cp vezes ΔT. Essa equação vocês trazem lá do segundo grau das aulas de Química e de Física. Certo? Então, essa aqui é só a motivação para saber que vocês precisam aprender a lidar. Aprender não, na verdade, treinar a lidar com diferenciais de duas variáveis. Certo, Jaqueline? Nós estamos com vontade de voltar a aulas presenciais, vocês não fazem ideia. Ver a cara de vocês presencialmente vai ser bom demais. Bom, nós fizemos então só uma parte, né? Nós queremos agora deduzir uma expressão para diferencial do ln de V. 8 e 18. Vocês têm aula daqui a pouco ou posso terminar essa parte?
Eu não tenho, não. Quem porventura tiver e precisar sair, pode ficar à vontade. Só vou resolver essa diferencial do LN de V, tá? Então, a segunda parte, vou até abrir uma página nova, que vai ser o seguinte. Eu quero encontrar qual que é a diferencial do LN do volume. Então, eu quero saber quanto que vale isso em termos do alfa, que nós vimos é 1 sobre o volume, a derivada do volume com relação à temperatura em um processo AP constante, e do fator de compressibilidade, que é menos 1 sobre o volume, derivada do volume com relação a P, a T constante. Bom, isso aqui vai ficar guardadinho por enquanto, tá? Eu vou partir disso aqui com vocês. Para facilitar a resolução, eu vou chamar isso daqui, ó, o LN de V, de A. Ou seja, nesse momento, eu quero saber quanto que vale a diferencial de A. Então, o A, só reescrevendo aqui, é o LN de V. E eu vou fazer aquele esqueminha com vocês, ó. O A depende de V, mas o V depende de T e depende de quem? De P. Então, eu posso usar uma regrinha da cadeia para isso, ó. Então, a diferencial de A vai ser derivada de A com relação a V, derivada parcial de A com relação a V, vezes a derivada de V com relação a T, derivada de V com relação a T, e onde que acabou? No T. Então, diferencial de T. Mais, vou dar uma quebra de linha aqui, volto para fazer esse outro caminho aqui, ó. Para fazer esse outro caminho aqui. Então, vai ser derivada de A com relação a V. Agora eu sigo para esse caminho aqui. E aqui vai ficar, então, a derivada de V com relação a P. E acabou aonde? Em P. Então, eu coloco a diferencial da pressão. Então, bem dizer, a questão está pronta, ó, porque, afinal de contas, a diferencial de A, que, na verdade, é a diferencial do LN de V, que nós fizemos uma mudança de variável, vai ser igual a derivada de A com relação a V. Derivada de A com relação a V, derivada do LN de V, é 1 sobre V. 1 sobre V. Esse termo eu repito. Então, vai ficar a derivada de V com relação a T, dt. Mas, novamente, aparece a derivada de A com relação a V, que é 1 sobre V. E esse restante eu repito também. Vai ser a derivada de V com relação a P, dp. Agora basta eu vir identificar os termos que eu tenho aqui, ó. Afinal de contas, eu sei que 1 sobre V, derivada de V com relação a T, a P constante, é o alfa. Então, eu percebo que esse termo que está aqui é, na verdade, o alfa. E esse outro termo que está aqui, que é 1 sobre V, derivada de V com relação a T, é menos o kappa, é menos o fator de compressibilidade.
D menos o kappa. Ou seja, nessa brincadeirinha bonitinha, a gente mostrou que a diferencial do Ln de V vai ser igual ao alfa dt menos o kappa dp. Se vocês se lembrarem bem, vocês vão perceber o seguinte. Poxa, mas você colocou essa questão estranha na prova? Não tinha visto nada igual a isso no conteúdo? Sim, viram sim. Se vocês forem lá no capítulo 5 e olharem... Deixa eu abrir o livro aqui. A questão... Deixa eu ver aqui. A questão 5.7 do livro é o mesmo resultado que nós encontramos. Só que lá nós estávamos achando a diferencial de ρ com relação a ρ. E aí, fácil ou difícil? Pensar sozinho, acho que... Professor, se não substituísse os valores por alfa e kappa, também estaria certo, né? Se parasse ali no verde, na última linha. Não, mas o problema é que a questão pediu para você escrever... Em função, né? Em função deles, ó. Reduz a expressão em termos do coeficiente de expansão térmica e do coeficiente de compressibilidade. Realmente. Aí tinha que substituir mesmo. Tá certo, gente. Eu vi que vocês mandaram algumas questões que vocês querem que tirem dúvidas. Eu vou tentar fazer isso amanhã no começo da tarde. Eu pego e posto para vocês. Não precisa ser dúvida só de exercício. Suponho que teve alguma coisa que não ficou muito clara nos vídeos do professor Daniel. Aí vocês podem mandar que eu pego e gravo um vídeo explicando. A gente ainda vai continuar a corrigir essa prova, as outras questões, na próxima aula? Ou acabou aqui? Terça-feira é feriado, né? Vocês poderiam fazer uma aula extra na segunda-feira? Mesmo horário, professor? Sim. Segunda, mesmo horário, acho que não posso, não. Conversem com vocês, assim, na segunda-feira eu dou aula para a turma do matutino às 8 horas da manhã, que eu devo estar resolvendo alguma dessas questões também e outras, que eu posso até gravar também e se for disponibilizar para vocês. E na segunda, às 14, eu dou aula para pós-graduação. Então, só se fosse às 16 ou à noite, qualquer horário. Beleza, professor. Eu posso às 16. 16 é melhor. Não sei. Tentem conversar entre vocês, porque acho que talvez faça uma enquete lá no próprio mural do curso, porque tem outras pessoas que não estão, né? Mas mesmo assim, se nem todos puderem, como a gente vai deixar gravado, depois pode ser útil para outras pessoas também. E a prova semana que vem mesmo? Depende de vocês. Se vocês estiverem confortáveis para ser, ok. Se não estiverem, a gente pode adiar para outra semana também. Tudo isso conversado entre vocês. Como eu falei no primeiro dia... A Jaqueline disse que está muito confortável semana que vem, não. Conversem entre vocês. O Gabriel também não. Então, vocês decidam. Qualquer coisa a gente deixa para outra semana. A gente pode fazer uma aula na quinta ou na sexta também, talvez seja melhor. Professor, e sua prova é no horário da aula ou a gente tem um tempinho a mais? Eu vou dar um tempo a mais. Eu sei que tem um monte de contratempos que podem surgir, né?
Se puder botar muito tempo a mais, melhor ainda. Não, mas se a gente coloca muito tempo a mais, a gente coloca mais dificuldade na prova também. Aí você tem que pensar o que vocês querem. Não, mas essa aí você considera fácil ou difícil? Essa que tá aí agora. Eu acho que é uma prova boa. Nem de mais, nem de menos. Dá para tirar 8 fácil. E é engraçado que vocês terem comentado no começo sobre a questão teórica, porque sempre os alunos acham o máximo da questão teórica. E eu sempre comento com eles que na questão teórica é que a maioria das pessoas saem mal. Porque acham que é mais simples e talvez subestimam mais. E escrever não é tão fácil. A gente falar explicando é muito mais fácil que a gente colocar aquilo que a gente quer no papel. Professor, não vou falar nada não, mas eu como professor e como aluno sempre detestei questões teóricas. Tem um aluno meu de doutorado, que está fazendo doutorado comigo na UNB ainda. Ele foi aluno meu, acho que em 2011, em termodinâmica, 2012, essa disciplina. Aí eu passei uma questão dessa para eles, dessa de teoria, o cara decorou o livro inteiro. Aí ele não respondia as questões, ele simplesmente começou a escrever tudo que ele sabia. Eu perguntava para ele, ô Sandro, onde é que está a resposta do item 6? Ah, professor, tá aí, em algum lugar. Não me pergunta onde. E é engraçado, mas isso faz parte da gente treinar também. Porque às vezes a gente fica escrevendo muita equação química, equação matemática, e às vezes a gente esquece de escrever. E quando a gente vai fazer um TCC, um mestrado, um doutorado, aí vem a dificuldade. Então, por isso que meus alunos, mesmo sendo na parte de química teórica, eu passo relatório para eles fazerem. Porque facilita na hora de você escrever uma tese ou dissertação. Mas tá, esse é só um bate-papo além. Conversa entre vocês. Eu já entendo que a prova vai estar adiada. O do matutino eu não vou adiar, porque tem que passar para o professor Flávio, que ele vai assumir depois. Tá, mas a nossa a gente vai adiar e eu vou tentar evitar passar videoaulas. Vou passar as videoaulas do Daniel como complemento. Porque às vezes depois eu mesmo fico assim, perdido quando vou dar aula para vocês. Se vocês viram, se lembram daquilo ou não, acho que esse contato mais próximo é melhor. Mas depois eu pego e passo a aula dele para poder vocês terem outra visão também, que eu acho que é muito importante. Tá bom? Mas então tá, gente. Falou, Felipe. Falou, Leonardo. Tchau, Jaqueline, Débora, Gabriel. Até mais, professor. Um abraço para vocês. Se cuidem no feriado.